Bem, vamos a um breve comentário do Dia do Senhor 46, do Catecismo de Heidelberg. O Dia do Senhor 46, ele aborda o prólogo da oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou, conhecido como oração dominical ou até mesmo Pai Nosso. Tá? No Dia do Senhor 45, que foi o dia anterior, o domingo anterior, o catecismo ele vai explicar o porquê a oração é necessária para os cristãos, o que é preciso para que a nossa oração agrade a Deus e seja ouvida por Ele, o que foi que Deus ordenou que nós lhe pedíssemos, e também é apresentada na íntegra a oração modelo que Cristo nos ensinou. Tá? A partir do 46, do Dia do Senhor 46, nós começamos então a estudar essa estrutura desta oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou. Tá? E no domingo seguinte, a partir do Dia do Senhor 47, é analisada então as petições que que fazem parte dessa oração, a oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos então às duas perguntas que compreendem o Dia do Senhor 46, a pergunta 120 e a pergunta 121, com as suas respectivas respostas. Por que Cristo ordenou nos dirigir a Deus como o Pai Nosso? Para despertar em nós, logo no início da nossa oração, aquela reverência filial e confiante em Deus, que deve ser básica à nossa oração. Deus, por meio de Cristo, tornou-se o nosso Pai. E se os nossos pais não nos negam as coisas terrenas, muito menos Ele nos negará aquilo que lhe pedimos por fé. Essa oração ela já começa com um ato de misericórdia, com um ato de amor, um ato de filiação, de adoção. O Senhor Jesus, ele nos ensina, claro, a ter reverência e respeito para com relação a Deus como Deus, um ser santo, como nós vamos ver aqui na segunda parte deste prólogo, tá? Mas ele inicia a oração de forma paternal, nos colocando nas condições de filhos de um Pai amoroso e todo-poderoso, filhos de um Pai provedor, cuidador, que zela pela ordem das coisas, pelo bom andamento das coisas. Ao ponto que todas as saídas da nossa vida estão nas mãos de Deus, que é aquele que controla o curso da história, com suas determinações e o seu poder, movidos pela excelência e bondade da sua vontade. E a este ser que controla todas as coisas, Cristo nos incentiva, nos encoraja a buscá-lo em oração na condição de filhos dele. Podemos chamá-lo de Pai. E a oração, ela passa então a ter um caráter de uma petição de um filho que é necessitado de muitas coisas e impotente, indefeso com relação a muitas coisas, dirigindo a sua petição ao Pai, que é o provedor, que é o mantenedor das coisas, que é o que oferece a segurança e as condições de vida para este filho, assim como a sua alegria, a sua paz, a sua felicidade, um Pai de amor. Então Cristo nos ensina a começarmos esta oração chamando Deus de Pai. Pai nosso, nosso Pai. Nós somos teus filhos,
Nós somos adotados pelo Senhor, o Senhor nos arrebanhou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos adotou, o Senhor nos curou e o Senhor nos conduz em segurança no caminho para a tua casa, que é a casa da provisão. Então nós cremos que quando Cristo nos encoraja, nos incentiva a chamarmos Deus de Pai, é porque de fato nós podemos confiar no amor paternal que Deus tem por nós. Então é o primeiro apelo, não é ainda a primeira petição, é uma abordagem, é o prólogo, é o início da nossa oração. E esse início da nossa oração apela a um pai de amor, um pai amoroso e que tem recursos e condições de suprir todas as necessidades dos filhos a quem ele ama. A outra pergunta é a seguinte: por que se acrescentou que estás nos céus? Porque essas palavras nos ensinam a não pensar na majestade de Deus de modo terreno e a esperar do seu poder infinito tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo e alma. Bem, o início da oração, como nós vimos, nos permite apelarmos a Deus como um pai amoroso, um pai que ama os seus filhos. E a segunda parte deste prólogo, que estás nos céus, nos faz refletir que este pai amoroso, ele não é um pai terreno, ou seja, ele não é um pai falho. Ele não é um pai que, por mais que ame os seus filhos, ele possa falhar em algo, ou não conseguir prover tudo aquilo que ele gostaria de prover para os seus filhos. Não, é um Deus, é um Pai que estás nos céus. Isso coloca em ênfase aqui a diferença de posições entre Deus e os homens. Deus está nos céus e nós aqui na terra. Deus é extremamente santo e nós falhos e pecadores. Então, nós temos que entender que somos seres miseravelmente pecadores, inclinados para o mal, mas que fomos adotados por um Pai extremamente santo, que não é terreno, que está no céu, regiões celestiais. E por isso nós podemos nos relacionar com Ele de forma paterna, apelar pelo seu amor paterno, mas não podemos perder de vista toda essa reverência que Deus é santo, Deus é o Criador de todas as coisas, perfeito, infalível e que está nos céus. E nós, nesta terra, nenhum de nós é bom. Nós nos esforçamos para andarmos na bondade de Deus e para andarmos nas boas obras que Ele preparou para nós. Mas, na verdade, nós precisamos dele até para isso, pois todo o bem provém de Deus. Então, nós iniciamos a nossa oração usando a paternidade de Deus, o amor de Deus pelos seus filhos, mas reconhecendo a diferença. Deus é incorruptível, está nos céus. E nós, seres corruptíveis, que necessitamos, inclusive, dessa proteção de Deus para nós não nos corrompermos com as propostas que o mundo nos oferece constantemente. Eu quero convidar os irmãos, todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, para apenas 2 versículos. O primeiro é no livro do Eclesiastes, capítulo 5, verso 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Sejam, portanto, poucas as tuas palavras. Aqui, uma recomendação para nós não nos precipitarmos diante de Deus.
porque Deus está no céu e nós na terra. Por isso nós falamos, Pai nosso que estás nos céus. Nós não estamos nos céus, nós somos daqui da terra. Nós somos terrenos e falhos. Estamos sentados nas regiões celestiais, mas ainda vivemos nesta terra corrompida, expostos à corrupção do gênero humano, tanto física como moralmente. Então nós pedimos, o apelo bíblico aqui, é que nós não nos precipitemos em falar muito. Não que não possamos ter uma grande quantidade de palavras, mas nós não devemos falar muito, porque fatalmente nós vamos pecar ao falar. Porque o homem vai tentar se auto-justificar diante de Deus. Ou tentar, nas suas petições, passar uma imagem que é merecedor de algo. E na verdade nós não somos merecedores de nada. Nós não somos bons e nós não somos justificados pelos nossos atos. A única forma, nós não temos justiça própria. A nossa justiça é de Cristo, porque somos justificados por Cristo. Então não se precipite com a sua palavra. Procure, você pode até mudar as palavras nas suas orações, mas procure manter a estrutura da oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou e que nós vamos estudar a partir do dia do Senhor 47, o próximo domingo, né? Ou quem estiver acompanhando o catecismo de outra forma, né? No próximo estudo. Então nós vamos, para nós terminarmos aqui, eu quero deixar também um lembrete. Você não perca a reverência, reconhecendo que Deus, embora seja Pai amoroso, está no céu e nós na terra. Mas também não perca a fé, que pelo fato de nós estarmos na terra e estarmos expostos à corrupção de forma geral, que nós não possamos pedir a Deus tudo o que necessitamos com fé, porque Deus é galardoador daqueles que confiam nele. Então, o fato de nós nos preocuparmos em mantermos essa estrutura para fazermos uma oração que agrade a Deus e que Deus a ouça, não deve ser motivo para que a nossa fé não seja fervorosa, tá? Ela deve ser uma fé fervorosa, baseada numa organização bíblica e da perspectiva de quem de fato é Deus e onde Ele está, e de quem de fato somos nós e onde estamos. Quero terminar então com a leitura de Efésios, capítulo 3, verso 20. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então a nossa fé, ela deve ser fervorosa, porque estamos fazendo petições àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou até pensamos. E esse Deus que é galardoador daqueles que confiam nele. No entanto, nós não perdemos de vista a realidade, que nós devemos respeito e reverência a Deus, e quem é o ser falho e pecaminoso somos nós. Deus é um Deus santo e misericordioso. Deus está nos céus e nós na terra. Ele é o Pai nosso que está nos céus. Deus te abençoe.